Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, do latim, nascimento, origem, retrata o princípio de tudo. Ao longo dos 50 capítulos, podemos entender a história e os acontecimentos na criação do mundo, como tudo se originou. Deus, após criar os céus e a terra, cria o homem à sua própria imagem. Além disso, em Gênesis acompanhamos também a origem do povo de Israel. Neste livro é descrita a transformação do caos em ordem ao longo de 6 dias. No 7º dia, havendo Deus terminado toda a sua obra, descansou, abençoou o 7º dia e o santificou. Nos capítulos iniciais são mostradas informações sobre a formação do jardim do Éden e a criação de animais, árvores frutíferas, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Desta o homem não poderia comer. A partir disso, o Senhor cria o primeiro homem, chamado Adão, pelo pó da terra e pelo sopro do fôlego da vida em suas narinas. E da costela de Adão, o Senhor forma a mulher, chamada Eva. Além das passagens relacionadas à criação, ao longo dos capítulos podemos conhecer também as histórias de Caim e Abel, Noé e a ordem de construção da arca para salvar a criação do dilúvio. A construção da Torre de Babel, Abraão e Sara, Ló, sobrinho de Abraão, Ismael e Agar, Isaque e Rebeca, Esaú e Jacó e José. Portanto, em Gênesis podemos conhecer a história da criação do mundo por Deus, a origem da humanidade juntamente com a origem do pecado e seus ensinamentos ao povo de Israel. Êxodo. Segundo livro da Bíblia, em Êxodo nos é apresentada a história de Moisés e o relato da saída dos israelitas do Egito em busca da terra prometida. Liderados por Moisés, o povo deixa para trás uma vida de escravidão, seguindo a crença em Deus e de uma vida melhor. A escrita desse livro é atribuída a Moisés. Ao longo dos 40 capítulos do livro, podemos acompanhar a tentativa de Moisés em convencer o faraó a libertar os israelitas. Diante desse pedido, o faraó aumenta a pressão sobre o povo, fazendo com que Deus impusesse ao faraó e aos egípcios 10 pragas, as pragas do Egito. Na 10ª praga, todos os filhos mais velhos das famílias egípcias morreriam. Porém, as famílias israelitas sacrificaram cordeiros e colocaram o sangue nas portas de suas casas, impedindo que o anjo da morte entrasse. Esse acontecimento foi considerado a primeira Páscoa. Com a morte do seu primogênito, o faraó deixa os israelitas partirem. A fim de salvar o povo, Moisés, acompanhado de seu irmão Arão, lidera pelo deserto a libertação. Entretanto, o faraó muda sua decisão e decide perseguir o povo, levando os israelitas a ficarem encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Deus abre o Mar Vermelho e os israelitas atravessam em segurança. Após andarem pelo deserto, todos chegam ao Monte Sinai. Deus faz uma aliança com o povo, e assim, dita a Moisés os 10 mandamentos. Moisés também lidera o povo na construção do tabernáculo, tenda utilizada como um templo dos judeus. O livro de Êxodo nos mostra importantes acontecimentos, desde a vida de Moisés, a saída do povo do Egito em busca da terra prometida, a aliança de Deus com os israelitas e a instituição dos 10 mandamentos. Levítico. Terceiro livro da Bíblia, a palavra Levítico é uma referência aos levitas, os primeiros sacerdotes judaicos, responsáveis por exercer a função sacerdotal para o seu povo. Nesse livro, que é direcionado ao povo de Israel, encontramos passagens voltadas aos sacerdotes. Acompanhamos também os acontecimentos desde o fim da construção do tabernáculo até a saída do povo do Monte Sinai. Ao longo dos capítulos,
vemos os discursos de Deus a Moisés, que deveria reproduzi-los aos israelitas durante o êxodo e os modos como as ofertas deveriam ser realizadas no tabernáculo. Além disso, são mostradas informações sobre a ordenação dos sacerdotes de Israel, tendo Arão e seus filhos como os primeiros sacerdotes. Em Levítico, podemos entender que o Senhor desejava que os israelitas vivessem em santidade. Assim, o povo deveria oferecer sacrifícios e ofertas que agradassem a Deus, como a expiação, purificação ou perdão. Com o estabelecimento dos sacerdotes e das ofertas, nos é mostrado as leis de pureza e impureza. A pureza era considerada um meio para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus e permanecer em bom convívio com a comunidade. Os capítulos finais são compostos pelo Código de Santidade, onde práticas são proibidas, como por exemplo, a blasfêmia e as penalidades voltadas para esses atos. Portanto, o livro de Levítico é composto de diversas informações sobre o início dos sacerdotes, as ofertas e sacrifícios que o povo deveria realizar, as leis de pureza e impureza e o Código de Santidade. Além dessas orientações, o livro também traz incentivos de uma boa postura e convívio entre as pessoas. Números. Quarto livro da Bíblia, o livro de Números se inicia com os israelitas recebendo de Deus suas leis e renovando sua aliança com ele, que passa a habitar entre o povo no tabernáculo. O livro recebeu este nome devido às duas contagens que foram realizadas do povo de Israel. A primeira ocorreu após a saída do Egito e a segunda antes de entrarem na Terra Prometida. Ao longo dos 36 capítulos, acompanhamos a caminhada do povo pelo deserto, liderados por Moisés e Arão, em busca da Terra Prometida e as leis mencionadas ao longo do caminho. Durante a caminhada, os israelitas questionam a Deus diversas vezes e se rebelam contra Moisés. Em uma dessas vezes, o povo é condenado a andar pelo deserto por 40 anos. Assim, a caminhada até Canaã é feita por duas gerações dos israelitas. Mesmo diante da falta de fé do povo, Deus se mostra misericordioso e paciente. Neste livro, acompanhamos os acontecimentos durante a caminhada em direção à Terra Prometida, mostrando as experiências da primeira e segunda geração de israelitas. E também, as ações de Deus diante da rebeldia do povo de Israel e sua proteção e bondade perante a nova geração de israelitas que vão em direção a Canaã. Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia, no livro de Deuteronômio acompanhamos os discursos de Moisés aos israelitas nas planícies de Moabe, antes de entrarem na Terra Prometida, lembrando-os das leis e do poder de Deus. O livro pode ser dividido em 3 sermões de Moisés ao povo. O primeiro lembra aos israelitas dos 40 anos de caminhada pelo deserto e o que percorreram até chegarem à Terra Prometida. O segundo, lembra ao povo da importância das leis ditas por Deus no Monte Sinai. E o terceiro, uma lembrança das bênçãos que Deus proporciona diante da obediência do povo. Moisés lembra a todos da santidade de Deus, de sua fidelidade com o povo e das bênçãos e advertências que ele pode proporcionar. Ao longo dos 34 capítulos, podemos acompanhar também a criação do Código Deuteronômico, conjunto de leis direcionadas aos israelitas, que continha regulamentos sociais, o modo como o povo deveria comportar-se em Canaã e a nomeação de líderes comunitários. Devido a uma desobediência, Moisés é proibido de entrar na Terra Prometida, mas o Senhor o acompanha até o Monte Nebo para lhe mostrar o lugar que ocupariam. Ainda no monte, e na presença de Deus, o profeta morre. Josué é escolhido como o sucessor de Moisés. Portanto, no livro de Deuteronômio entendemos, através dos discursos de Moisés, a importância da obediência a Deus e de suas leis, das bênçãos e advertências que ele pode conceder. Josué.
Sexto livro da Bíblia, o livro de Josué narra as histórias do reconhecimento e da conquista da terra prometida pelo povo de Israel. Liderados por Josué, que sucedeu a Moisés como líder do povo, acompanhamos a luta dos israelitas pela conquista de Canaã. Ao atravessarem o rio Jordão, entram na terra prometida e iniciam a conquista, destruindo a cidade de Jericó. Após a entrada em Jericó, o povo encara uma nova batalha, contra o povo Ai. Devido à desobediência a Deus, perdem a disputa e só conseguem vencê-la quando se arrependem. O Senhor luta com eles e, assim, assumem o comando da terra prometida. Após a vitória, Josué constrói um altar a Deus no Monte Ebal e renova a aliança com ele, e a terra conquistada é dividida entre as 12 tribos de Israel. Antes de sua morte, Josué dá orientações ao povo acerca da obediência a Deus e da renovação da aliança com ele. Ao longo dos 24 capítulos, acompanhamos as batalhas e a luta do povo de Israel para a tomada e conquista da terra prometida, a liderança de Josué e sua despedida, deixando para o povo a mensagem de necessidade de obediência a Deus. Juízes. Sétimo livro da Bíblia, retrata a história dos juízes, líderes escolhidos por Deus para orientar o povo de Israel após a conquista de Canaã contra a opressão de monarcas estrangeiros. Os juízes eram considerados modelos de sabedoria e fidelidade ao Senhor. Ao longo de 21 capítulos, podemos entender que já em Canaã, o povo de Israel passa a adorar outros deuses, rompendo assim a aliança com Deus. Como forma de castigar o povo, ele os entrega nas mãos dos inimigos. Com isso, o povo se arrepende e clama por perdão. Comovido, Deus envia líderes para libertar os israelitas. Assim, o líder derrota o inimigo e a paz é restaurada novamente. Porém, a infidelidade do povo volta a se repetir, como um ciclo. Os israelitas pecam contra Deus, se arrependem dos seus erros, são libertados pelos juízes e há um momento de paz. Ao longo dos capítulos, podemos conhecer também as histórias dos juízes e as lutas que travaram contra diferentes povos e reis, entre eles, Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Abimeleque, Jefté e Sansão. Portanto, ao longo do livro de Juízes, podemos entender a forma como Deus salva o povo de Israel da falta de fé e pecado, através de juízes que lutam para restaurar a paz. Mesmo diante da infidelidade, Deus foi fiel aos israelitas e os perdoou quando buscaram pelo perdão. Ruth. Oitavo livro da Bíblia, relata a história de Ruth e como ela se tornou uma ancestral de Davi. No período de dificuldades, uma família israelita de Belém, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, foram em direção a Moabe. Após a morte de Elimeleque, Malom casou-se com Ruth e Quilion com Orfa. Após cerca de 10 anos, Malom e Quilion morrem e Noemi ordena que as noras voltem para suas famílias para que pudessem se casar novamente. Ruth se recusa a deixar Noemi e declara sua fidelidade à sogra. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque, aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. RT 1:16. Ao longo dos 4 capítulos, acompanhamos a ida de ambas para Belém e o empenho de Ruth em ajudar Noemi. Ruth, a fim de sustentar a si mesma e a sogra, começa a trabalhar numa colheita de cevada, no campo que pertencia a Boaz, parente do falecido marido de Noemi. Ao saber de tudo o que Ruth fez pela sogra, Boaz lhe concede abrigo. Tempos depois, Ruth casa-se com Boaz e tem um filho, Obed, que se tornaria avô do rei Davi. Portanto, no livro de Ruth podemos acompanhar a história de 2 corajosas mulheres, que juntas lutam para contornar as dificuldades enfrentadas. Ruth nos mostra a sua grande lealdade e fé. Este livro é encerrado mostrando a genealogia de Ruth até chegar a Davi. 1 Samuel. Primeiro de 2 livros, aqui podemos conhecer a história de Samuel, importante profeta e o último juiz. Nesse livro, acompanhamos a transição do período de juízes para o período de reis.
A história se inicia com o pedido de Ana ao Senhor para que tivesse um filho. O pedido é atendido e ela dá à luz a Samuel. Durante a infância, Samuel é apresentado no tabernáculo para servir aos cuidados do sumo sacerdote Eli. Samuel tem um importante papel na recuperação da fé em Deus dos israelitas. Ele prega para que o povo deixe de adorar outros deuses e volte a servir ao Senhor. Ao longo dos 31 capítulos, acompanhamos também a vontade do povo de Israel em ter um rei, assim como as outras nações tinham. Samuel não se contenta com o pedido, mas Deus concede um rei ao povo, designando Samuel a instruir Saul, o escolhido para ser o rei. Saul tem um bom reinado, mas ao desobedecer ao Senhor, passa a ser rejeitado por ele. Após o reinado de Saul, Deus pede a Samuel que instrua um novo homem para ser o próximo rei. O escolhido é Davi. Já em seu reinado, Davi derrota Golias e, assim, é aclamado pelo povo, obtendo diversos apoiadores. Porém, Saul, com inveja do novo rei, tenta matar Davi. Após diversas tentativas fracassadas, durante uma batalha contra os filisteus, Saul comete suicídio após ser encurralado. Portanto, neste livro podemos acompanhar a história de Samuel, a sua importância na restituição da fé e fidelidade dos israelitas perante o Senhor, e como ele o auxilia na instrução dos reis que governariam o povo de Israel. 2 Samuel. Segundo de 2 livros, aqui podemos entender os acontecimentos após a morte de Saul e durante o reinado de Davi. Davi, após saber da morte de Saul, é coroado rei de Judá e Esbozete, um dos filhos de Saul, é nomeado rei de Israel. Porém, durante uma guerra, Esbozete é morto e os israelitas pedem para que Davi também seja o rei do povo de Israel. Ao longo dos 24 capítulos, conhecemos também um pouco mais da história de Davi. O rei era um homem com grande devoção e fé em Deus, que governou o povo com justiça e conquistou a lealdade de todos. Porém, com o passar do tempo, Davi peca contra Deus ao cometer adultério, combate Seba e tenta de diversas formas esconder os pecados cometidos. Mas, o Senhor revela ao profeta Natã os pecados praticados por Davi e o profeta expõe os pecados através de uma parábola, anunciando que momentos de sofrimento aconteceriam na vida de Davi e sua família como consequência das atitudes tomadas. Com isso, Davi aceita corrigir suas atitudes perante Deus e se esforça para manter um bom reinado, com controle e justiça. Ao confessar seus pecados, Deus o perdoa. Portanto, neste livro podemos conhecer melhor a história de Davi, do seu reinado e seu arrependimento diante do pecado cometido e as consequências para ele e sua família após confessar a Deus os seus erros. 1 Reis. Primeiro de 2 livros, em 1 Reis podemos entender os acontecimentos após a morte de Davi e a ascensão do seu filho, Salomão, ao trono. Ao longo dos 22 capítulos, acompanhamos o reinado de Salomão, sua ordem de construção do templo a Deus em Jerusalém e de um palácio para si. Foi considerado um rei muito sábio e sua sabedoria teve grande repercussão, sendo visitado pela rainha de Sabá, que desejava conhecer sua forma de governar. Mesmo com tanto conhecimento, o rei acaba sendo incentivado por suas mulheres a adorar outros deuses. Com as adorações a outros deuses, o Senhor ordena que o reino se divida em 2. Assim, os filhos de Salomão assumem o reinado. Jeroboão se torna governante do norte, Israel, e Roboão governa o sul, Judá. Antes um reino unido, Israel divide-se e após a morte de Salomão é governado por diversos reis. Um deles foi Acabe, conhecido como um dos piores reis. Junto à sua esposa, Jezabel, cultuou o deus Sol Baal. Em meio às adorações por diferentes divindades, os profetas alertam sobre Deus e suas verdades, da importância de crer nele. O profeta Elias comunicou ao povo sobre as consequências da desobediência a Deus, mas a nação já estava distante da crença no Senhor.
Na tentativa de fazer com que o povo voltasse a crer em Deus, o profeta foi perseguido por Acabe e Jezabel, porém Deus o ajudou durante sua jornada e Acabe foi morto durante uma batalha. Neste livro, podemos acompanhar o início e fim do reinado de Salomão e os acontecimentos após o povo passar a crer em outros deuses. O trabalho do profeta Elias é informar o povo da importância de crer no Senhor e as consequências da desobediência a ele. Segundo Reis. Segundo de 2 livros, aqui continuamos acompanhando os acontecimentos após a divisão dos reinos e conhecemos a história do profeta Eliseu, que sucedeu o profeta Elias. Ao longo dos 25 capítulos, acompanhamos as tentativas dos profetas em alertar as pessoas sobre o juízo de Deus, para que deixem de crer em outros deuses e passem a viver com a crença no Senhor, mas todo o trabalho é em vão. Os diversos reis que governaram Israel e Judá acabaram afastando ainda mais o povo de Deus. Mesmo com todos os esforços dos profetas, aos poucos as nações e os reinos caem em declínio. Com isso, os reinos são invadidos e destruídos. O reino do norte de Israel é ocupado pelos assírios e o reino do sul é ocupado pelos babilônios. Longe dos princípios de Deus, toda a nação fica indefesa, exposta e Jerusalém acaba sendo destruída pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, que ao levar os judeus para a Mesopotâmia, acaba escravizando-os. Portanto, neste livro podemos conhecer a história da queda dos reinos e o trabalho dos profetas em convencer o povo a crer no Senhor. Além disso, entendemos a necessidade de fidelidade e da crença em Deus. 1 Crônicas. Segundo a tradição judaica, o livro de 1 Crônicas foi escrito por Esdras com o objetivo de resgatar a história do seu povo, descrevendo os acontecimentos históricos em ordem cronológica. Esse resgate da história seria um meio de voltar aos ensinamentos e adoração a Deus após o tempo em que o povo passou no cativeiro na Babilônia. Ao longo dos 29 capítulos, conhecemos a genealogia do povo de Israel, desde Adão até os descendentes de Saul. Acompanhamos também a história da ascensão de Davi ao reino e todo o seu reinado em Israel. Durante o seu reinado, Davi conquista Jerusalém, antes ocupada pelos jebuseus, tornando-a capital. O rei decide construir um templo para o Senhor após levar a Arca da Aliança para Jerusalém, mas é alertado pelo profeta Natã de que o templo deveria ser construído por Salomão, filho de Davi, após a morte do rei. Portanto, neste livro acompanhamos a genealogia do povo de Israel e a tentativa de fazer com que o povo, que estava voltando para Israel após o período de exílio na Babilônia, compreendesse a importância de adorar a Deus. Além disso, relembramos a história de Davi, dos seus 40 anos de reinado e a sucessão do reino para o seu filho Salomão após a sua morte. 2 Crônicas. Em 2 Crônicas, continuamos acompanhando a história do povo de Israel e os ensinamentos para que, após o período em cativeiro, voltem a ter uma vida de adoração ao Senhor. Neste livro, ao longo dos 36 capítulos, são narradas as informações contidas nos livros de Samuel e Reis, porém com ênfase na vida religiosa de todo o povo. Podemos rever os acontecimentos desde o reinado de Salomão até a ocupação dos reinos do norte e sul de Israel pelos assírios e babilônios e o exílio do povo, que passa a ser escravizado na Mesopotâmia. Salomão foi considerado um rei bom e sábio, mas devido à adoração a outros deuses, tem seu reino dividido entre seus filhos. Jeroboão se torna governante do norte, Israel, e Roboão governa o sul, Judá. Porém, após a morte de Salomão, Israel divide-se e passa a ser governado por diversos reis. Com o povo descrente em Deus, a nação cai em declínio e os reinos são invadidos. O reino do norte de Israel é ocupado pelos assírios e o reino do sul é ocupado pelos babilônios. O povo é levado para a Mesopotâmia e tornam-se escravos do governo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os israelitas conseguem se libertar do cativeiro após Ciro, rei da Pérsia, decretar a libertação de todos.
Sendo assim, com a conquista dos persas ao Império Babilônico, é permitido o retorno dos israelitas a Jerusalém para que reconstruíssem o templo. Portanto, neste livro acompanhamos os períodos em que o povo de Israel é levado ao cativeiro até a libertação e o retorno para a cidade de Jerusalém. Em 2 Crônicas, vemos outro lado da história já retratada em outros livros, porém com foco na religiosidade do povo e a vida em adoração a Deus. Esdras. 15º livro da Bíblia. No livro de Esdras, continuamos acompanhando os acontecimentos após a saída dos israelitas do cativeiro na Babilônia e o retorno a Jerusalém. Ao longo dos 10 capítulos, acompanhamos o retorno de um grupo de israelitas a Jerusalém, sob a supervisão do líder judeu Zorobabel, após a permissão concedida pelo rei Ciro, com o objetivo de que o povo reconstruísse o templo. Porém, os inimigos se oferecem para auxiliar na construção do templo, mas são impedidos e, com a recusa, passam a atrapalhar o trabalho que estava sendo feito. O rei Artaxerxes, ao saber da reconstrução, ordena que a obra seja paralisada. Mesmo com a ordem, os profetas Zacarias e Ageu incentivam o povo a continuar com a construção, porém o medo de se opor à determinação faz com que os israelitas não continuem o trabalho. Tempos depois, Zorobabel e Josué decidem continuar com a construção e, assim, o templo é finalizado. Anos após a volta do primeiro grupo de israelitas a Jerusalém, um segundo grupo retorna, guiados pelo escriba e sacerdote Esdras. Esdras dedicou sua vida a ensinar a palavra de Deus para o povo e, ao retornar para Jerusalém, dá início ao seu ministério. Portanto, no livro de Esdras podemos entender a dedicação do povo em reconstruir a cidade. Além disso, o empenho de Esdras, que conduziu parte do povo no retorno a Jerusalém, em restaurar, através dos seus ensinamentos, a vida religiosa e a crença em Deus. Neemias. Neemias é o 16º livro da Bíblia. No livro de Neemias, continuamos acompanhando o retorno do povo a Jerusalém e a reconstrução de Jerusalém. Ao longo dos 13 capítulos, vemos a dedicação de todos para que a cidade fosse reconstruída e se tornasse um lugar bom e seguro para se viver novamente. Quando Neemias soube que Jerusalém estava sendo reconstruída, mas que a cidade não possuía muros para proteger a todos, Neemias pede a Deus ajuda para que ele conseguisse ajudar na proteção da cidade. Deus ouve suas orações e o rei persa Artaxerxes autoriza Neemias a ir para Jerusalém e o concede material para ser utilizado na construção do muro que protegeria a cidade. Apesar da oposição dos inimigos, Neemias consegue conduzir a construção do muro, sendo auxiliado pelo povo e torna-se governador. Ao finalizar as obras, Neemias sai de Jerusalém por um período, e ao retornar, encontra o povo descrente. Ao ver a situação, dedica-se a ensinar ao povo a palavra de Deus, a importância da fé e da oração. Portanto, neste livro observamos os esforços de Neemias e do povo de Israel em tornar a cidade um lugar mais protegido, mesmo diante da oposição dos inimigos. Além disso, acompanhamos a dedicação de Neemias em conduzir os israelitas a uma vida de obediência a Deus. Ester. 17º livro da Bíblia. Neste livro conhecemos a linda história da jovem judia Ester ao tornar-se a nova esposa do rei da Pérsia. Pois o rei Assuero fica chateado com o comportamento de sua esposa, a rainha Vasti, e decide destituí-la. Desse modo, Ester é a escolhida para ser a nova esposa do rei. Ao longo dos 10 capítulos, acompanhamos a história de Ester e seu esforço para salvar o povo de Israel das tentativas de destruição de Amã, ministro do rei persa. O rei Assuero ordena que todos se curvassem diante de Amã e seu pedido é aceito pelos servos do palácio, exceto por Mardoqueu, primo e pai adotivo de Ester, que se recusa a aceitar a ordem e não se curva perante o ministro. Amã se enfurece com a atitude e, ao descobrir que Mardoqueu é judeu, projeta um plano para acabar com todos os judeus que viviam na região.
A fim de parar o plano elaborado por Amã, Esther, que não podia estar na presença de Assuero sem ser convidada, arrisca-se e se apresenta diante do rei. O rei recebe Esther e aceita participar de um banquete que contaria com a presença de Amã. No dia seguinte ao banquete, Esther conta ao rei os planos de Amã de destruir os judeus e o rei, ao saber de tudo, ordena que o ministro seja executado. Com a morte de Amã, é instaurado Purim, festa celebrada pelos judeus em comemoração à salvação dos planos do ministro do rei. Portanto, neste livro acompanhamos o esforço de Esther em livrar os judeus dos planos do inimigo e conhecemos sobre a instauração da festa de Purim. Por mais que o nome de Deus não seja mencionado ao longo do livro, sabemos que ele está presente em todos os momentos e salva o povo de Israel através de Esther, sendo evidente o cuidado que tem com todos. Jó. Este é o 18º livro da Bíblia. Neste livro conhecemos a história de Jó, um homem rico e feliz, que tem sua vida completamente mudada após vários acontecimentos. As mudanças na vida de Jó acontecem após Satanás acusar Jó de servir ao Senhor apenas devido à prosperidade e felicidade que ele concede ao homem. Com isso, Satanás pede a Deus permissão para testar a fé de Jó e a permissão é concedida. Ao decorrer dos 42 capítulos, podemos ver o sofrimento de Jó ao perder seus filhos, seus bens e saúde. Todavia, mesmo diante de todas as dificuldades, Jó não questiona a Deus. Em meio aos problemas enfrentados, Jó recebe a visita de seus amigos Alifaz, Bildade e Zofar, que vão até ele com o objetivo de confortá-lo e auxiliá-lo. Os amigos creem que o sofrimento de Jó é por causa dos pecados cometidos anteriormente por ele, mas Jó, com sua fé, nega que tenha uma vida de pecados e continua a adorar e ser grato a Deus. Depois disso, Jó é visitado por Eliú, que diz a Jó que é preciso se humilhar e se submeter às vontades de Deus, a fim de purificar sua vida. Jó questiona a Deus e com isso, aprende lições muito importantes sobre a necessidade de adorar e crer nele. Assim, o Senhor Deus restabelece tudo aquilo que Jó havia perdido. Portanto, neste livro podemos conhecer um pouco da vida de Jó, e que mesmo diante das provações, não deixa de ter fé em Deus. Além disso, entendemos a importância de crer no Senhor, mesmo diante das dificuldades que possam surgir. Salmos. Salmos é o 19º livro da Bíblia. Nesse livro podemos encontrar uma coleção de hinos e orações referentes a Deus em adoração a Ele. Em Israel, parte deste livro foi utilizada como inário nos cultos que eram realizados. Ao decorrer dos 150 capítulos, vemos os mais diversos temas sendo abordados nos Salmos, entre eles: Deus, a adoração a Ele, sua criação, o bem e o mal, guerra, a vinda do Messias, entre outros. Neste livro, são atribuídas as autorias a Davi, que escreveu 73 salmos, Salomão, Moisés, Asaf, Emã, os filhos de Coré e Etã. Alguns salmos não citam seus possíveis autores. Nesse livro, é mostrado o quão importante é crer em Deus e da confiança que devemos ter nele. Além disso, entendemos a necessidade de nos entregar ao Senhor, confiando e esperando pacientemente nele e nas suas decisões. Outros assuntos recorrentes durante o livro de Salmos são as profecias sobre a vida do Messias como Salvador do povo, a morte e ressurreição de Cristo e o seu sofrimento na cruz. Portanto, no livro de Salmos podemos acompanhar diversos hinos e louvores em adoração a Deus, que nos mostram a importância de crer no Senhor e da sua vida como nosso Salvador. Provérbios. Provérbios é o 20º livro da Bíblia. Nesse livro acompanhamos diversas passagens sobre temas relacionados à sabedoria, o temor a Deus, moral e boas condutas. Grande parte da autoria deste livro é atribuída ao rei Salomão. Ao decorrer dos 31 capítulos, conseguimos entender a necessidade de buscar e entender a sabedoria. Tal sabedoria pode ser entendida pelo modo como vemos e entendemos as pessoas e os acontecimentos ao nosso redor, assim como Deus vê.
A obediência a Deus é mostrado como um princípio fundamental, sendo considerado a base da sabedoria. O nosso temor é o que nos aproxima dele. A sabedoria também é considerada essencial para a vida pessoal e religiosa. Além disso, podemos perceber que as lições contidas durante a leitura devem ser seguidas. Aqueles que desejam crer em Deus, terão bênçãos em suas vidas, desfrutando da sua bondade, misericórdia e amor. Aqueles que não o seguirem, estarão afastados de sua sabedoria e bênçãos. Portanto, no livro de Provérbios podemos aprender sobre diversos temas que são essenciais para uma vida com crença em Deus e de toda a sua sabedoria. A necessidade de temermos as suas vontades para que possamos desfrutar das suas bênçãos e promessas. Eclesiastes. Eclesiastes é o 21º livro da Bíblia. No livro de Eclesiastes acompanhamos histórias de vida contadas por um narrador, que se identifica como pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Tais histórias relatam experiências do narrador, que nos sugere desfrutar de nossas vidas, pois ela não é eterna, aproveitando tudo aquilo que Deus nos proporciona. Acredita-se que a autoria do livro é de Salomão, filho de Davi. Ao decorrer dos 12 capítulos, acompanhamos as histórias que mostram a vida como algo passageiro. A vida terrena é passageira, logo, tudo que aqui conquistamos e vivenciamos, por mais importante que seja, será um dia esquecido. Ao lermos esse livro, podemos encontrar a expressão debaixo do sol, mostrando que tudo aquilo que se relaciona à vida humana, mortal e terrena, tudo aquilo que está debaixo do sol, como riqueza e vaidade, não há significado sem uma vida em obediência a Deus. Por fim, o narrador nos faz compreender que todas as vaidades que possuímos, ou tudo aquilo que buscamos, não possuem sentido se não tivermos uma vida dedicada ao Senhor e sua sabedoria. Portanto, no livro de Eclesiastes podemos compreender a importância de vivermos nossas vidas baseadas na crença e fidelidade a Deus, aproveitando tudo aquilo que Ele nos proporciona. Uma vida distante do Senhor é vazia e breve. Com Ele, teremos vida eterna. Cânticos. Cânticos é o 22º livro da Bíblia. Este livro é composto por poesias que trazem como tema a relação entre um rei e sua mulher e a vida dos dois em adoração ao Senhor. Acredita-se que o autor desse livro é Salomão. Ao decorrer dos 8 capítulos, podemos conhecer as histórias do rei e de sua esposa, passando pelo namoro, casamento e o amadurecimento da relação. Ao longo do namoro, é mostrado o desejo do rei e da sulamita de estarem juntos e o desenvolvimento do amor que sentem um pelo outro. Nesse período, a sulamita tem um sonho em que busca o rei por toda a cidade e, ao ser ajudada pelos guardas, consegue encontrá-lo. Durante o casamento, concretizam o amor que sentem e recebem as bênçãos do Senhor. Com o decorrer do tempo e o amadurecimento da relação, enfrentam momentos difíceis. A sulamita tem outro sonho. Após expulsar seu marido, começa a procurar por toda a cidade e a o pedir ajudar para os guardas da cidade que anteriormente a ajudaram, e agredida por eles. Todavia, tudo acaba bem, eles se reencontravam e fazem as pazes. Portanto, no livro de Cânticos, podemos ter conhecimento do desenvolvimento do amor entre o rei e sua esposa durante várias etapas de suas vidas, celebrando o amor entre o casal. Isaías. Isaías é o 23º livro da Bíblia. Nesse livro podemos conhecer as profecias de Isaías para o povo de Israel, primeiramente para o povo de Judá, que estava enfrentando dificuldades e passando por tempos de rebeldia. Ao decorrer dos 66 capítulos, o profeta deixa clara a mensagem de que as bênçãos de Deus virão para aqueles que se arrependerem e abandonarem o mal, mas caso a desobediência do povo continue, sofrerão castigo divino. O reino estava sendo ameaçado de destruição pelos egípcios e assírios, mas o Senhor não permitiu que esse mal atingisse os israelitas. Outra mensagem deixada por Isaías ao povo de Israel é a de que o Messias viria para salvar a todos. Com a vinda, Israel estaria segura e em paz, pois ele governaria com justiça.
Além disso, mostra que por causa dos nossos pecados o Messias enfrentaria sofrimentos para que todos estivessem a salvo. Portanto, este livro nos faz conhecer as profecias deixadas por Isaías ao povo de Israel. O profeta leva a todos a mensagem de amor ao Senhor e da vinda do Salvador, que morreria pelos nossos pecados. O Senhor Deus é o caminho para nossa salvação. Nesse livro podemos ver que Deus chama o povo diversas vezes ao arrependimento, mostrando assim a sua misericórdia e bondade. Jeremias. Este é o 24º livro da Bíblia. No livro de Jeremias, acompanhamos a história do profeta Jeremias e de suas profecias para o reino de Judá. O povo tinha deixado de viver uma vida em obediência a Deus depois que o rei Josias morreu. Ao decorrer dos 52 capítulos, vemos as tentativas do profeta Jeremias em chamar e doutrinar o povo a viver sob os mandamentos do Senhor. Caso continuassem a viver em pecado, idolatria a outros deuses e longe dos ensinamentos do Senhor, sofreriam com consequências e com a destruição da nação. Além disso, Jeremias prevê a destruição do reino, com a conquista dos babilônios sobre Jerusalém e a escravização do povo. Deus havia sido misericordioso com o povo em várias situações, mas o profeta aconselha a todos a se voltarem para Deus, pois ele é bondoso e justo, sua justiça seria feita. Outra profecia anunciada por Jeremias é a da vinda do Messias para reunir e salvar o povo, reinando sobre Israel. Portanto, o livro de Jeremias nos faz conhecer as profecias dadas pelo profeta e o seu empenho em chamar o povo para que voltassem suas crenças e fé a Deus. Jeremias teve que lidar com um povo que estava distante do Senhor e idolatrando a outros deuses, porém não deixou de espalhar a todos a importância de voltar a ser fiel ao Senhor. Lamentações. 25º livro da Bíblia. No livro de Lamentações, acompanhamos as consequências geradas pela falta de fé e uma vida de adoração a Deus pelo povo de Jerusalém. Neste livro, os capítulos foram construídos em forma de poema, tendo como possível autor o profeta Jeremias. Ao longo dos 5 capítulos, podemos entender que os israelitas ainda viviam de forma contra os ensinamentos de Deus. A desobediência do povo, a adoração a outros deuses e a falta de arrependimento deles faz com que Deus puna os israelitas. Com isso, a cidade de Jerusalém é invadida e destruída pelos babilônios. O profeta Jeremias, que anteriormente deu conselho a todos a servirem somente ao Senhor, escreve o livro como maneira de lamentar o que aconteceu com Jerusalém, reconhecendo os pecados cometidos pelo povo. Mas também mostra-se esperançoso de que Deus perdoe o povo e que eles voltem aos caminhos de Deus. Portanto, no livro de Lamentações, podemos acompanhar as consequências e o sofrimento enfrentado pelo povo de Israel ao não obedecerem aos ensinamentos de Deus. Tudo isso nos deixa claro a importância de vivermos voltados para os mandamentos de Deus. Viver fora da vontade do Senhor só gera sofrimento e aflição. E isso fica claro neste livro. Ezequiel. Este é o 26º livro da Bíblia. Neste livro acompanhamos a vida e os esforços de Ezequiel, um sacerdote que foi levado da sua terra natal para a Babilônia, onde, tempos depois, passou a ministrar e se dedicar aos ensinamentos de Deus. A autoria do livro é atribuída a Ezequiel. Ao decorrer dos 48 capítulos, podemos compreender o empenho do profeta em servir ao Senhor. Ezequiel começa seu ministério ao ter uma visão da glória de Deus na Babilônia e com isso, o profeta é escolhido pelo Senhor para levar a sua palavra para todos. Assim, Ezequiel dedica-se a mostrar ao povo os ensinamentos de Deus, avisando e instruindo sobre o juízo dele e as consequências que Jerusalém e as nações vizinhas enfrentariam, anunciando a destruição de Jerusalém. O profeta utilizou a arte, desenhos e outras estratégias para divulgar a palavra de Deus ao povo. Além disso, neste livro o Senhor repreende os líderes de Israel, considerando-os falsos pastores, que se interessam em cuidar de si próprios e não do povo. Aqui podemos entender que Deus é quem verdadeiramente cuida e salva a todos.
Portanto, neste livro acompanhamos os esforços do profeta Ezequiel em mostrar a todos a palavra de Deus e a importância de segui-la, alertando a todos sobre os problemas que sofreriam por causa da rebeldia e desobediência a Deus. No capítulo 10, Ezequiel vê a glória do Senhor, o Deus Santo de Israel. Recomendo que você leia este capítulo assim que terminar esse vídeo. Daniel é o 27º livro da Bíblia. Neste livro acompanhamos as experiências vividas pelo profeta Daniel durante o período de cativeiro na Babilônia, após a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. A autoria do livro é atribuída a Daniel. Ao decorrer dos 12 capítulos, podemos ver o que aconteceu após Daniel e seus 3 amigos serem levados para a Babilônia. Ao serem abençoados pelo Senhor com coragem e sabedoria, o profeta e seus amigos passam a trabalhar para o rei. Durante o período de trabalho no palácio de Nabucodonosor, Daniel, que obtém do Senhor o dom de interpretar sonhos, recebe como missão interpretar um sonho do rei. No sonho, a figura de uma grande estátua surgia, representando o destino dos reis na terra e os que surgiriam futuramente. Com isso, o rei decide construir uma estátua da sua própria imagem e dá a ordem para que o povo que a adore. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam a adorar a imagem e, como consequência, são lançados em uma fornalha. Entretanto, eles são salvos pelo Senhor. Depois disso, Daniel é chamado para interpretar uma mensagem de Deus escrita numa parede sobre seu juízo após Belsazar, filho de Nabucodonosor, usar os bens que estavam no templo em Jerusalém. Belsazar ordenou que vasos de ouro e prata fossem retirados do templo para serem utilizados no banquete que oferecia a príncipes, suas mulheres e concubinas, e durante o banquete adoraram a outros deuses. Com essa atitude, Deus, através da mensagem, avisa Belsazar sobre os pecados que ele havia cometido. Nesta mesma noite, Belsazar foi morto e após sua morte, Dário ocupou o trono. Durante o reinado de Dário, o rei decide aplicar um edito real, uma decisão onde as pessoas estavam proibidas de pedirem algo a homens ou deuses, devendo pedir somente a Dário. O profeta Daniel foi visto orando a Deus e acabou sendo jogado na cova dos leões, mas o profeta é salvo por Deus. Portanto, neste livro podemos acompanhar a história do profeta Daniel e o que aconteceu após ele ser levado para a Babilônia. Vemos seus dons serem usados e a forma como ele se preocupa em servir a Deus e aos seus ensinamentos. Oséias. Este é o 28º livro da Bíblia. Neste livro acompanhamos a história do profeta Oséias e do seu empenho em mostrar a todos o amor de Deus e a oportunidade de arrependimento que ele nos concede. A autoria do livro é atribuída ao profeta Oséias. Ao decorrer dos 12 capítulos, podemos acompanhar as histórias contadas pelo profeta, que mostra, através de metáforas e símbolos, o quanto necessitamos voltarmos para Deus. Para isso, o profeta faz uma comparação entre a relação de Israel com Deus. Para ele, Israel, ao servir outros deuses, comporta-se como uma mulher infiel que quebra um importante pacto do casamento. Os israelitas mostram-se infiéis a Deus, ao não obedecerem os seus ensinamentos. Essa comparação é resultado de uma experiência vivida pelo profeta. O Senhor manda que Oséias se case. O profeta decide casar-se com Gomer e juntos têm 3 filhos, porém tempos depois sua esposa comete traição e decide o abandonar. O profeta mostra que mesmo diante dos nossos pecados, a todo momento o Senhor Deus nos convida ao arrependimento, perdoando-nos e dando uma nova chance para que seja possível desfrutar do seu amor e da sua misericórdia. Portanto, o livro de Oséias nos deixa claro a misericórdia e bondade de Deus, que está disposto a nos perdoar e nos amar mesmo diante dos nossos pecados, e a importância de mantermos uma relação fiel a Ele. O profeta nos mostra que com o arrependimento podemos usufruir do grande amor de Deus. Joel
Joel é o 29º livro da Bíblia. Neste livro acompanhamos a dedicação do profeta Joel na tentativa de fazer com que o povo de Israel voltasse suas vidas à lei de Deus e para que através do arrependimento desfrutassem de suas bênçãos. A autoria do livro é atribuída a Joel. Ao decorrer dos 3 capítulos, podemos acompanhar algumas profecias trazidas pelo profeta Joel, que lembravam ao povo da vinda do Senhor e do seu julgamento. Joel utiliza acontecimentos com o objetivo de alertar o povo para que crescem no Senhor. Um desses acontecimentos foi a praga de gafanhotos que infestou e destruiu plantações. Joel compara esse acontecimento a um exército de inimigos que viria para destruir as nações. E para evitar a destruição, era necessário que todos se arrependessem dos seus maus caminhos e jejuassem em busca do perdão do Senhor, pois o dia do Senhor se aproxima, dia do juízo de Deus sobre a população e sua ira sobre os inimigos. Portanto, neste livro conseguimos acompanhar o trabalho de Joel em chamar o povo ao arrependimento dos seus pecados, mostrando-os a necessidade de crer e obedecer o Senhor. Joel ainda nos faz entender a aproximação do dia do Senhor. E para aqueles que se arrependerem e crerem verdadeiramente em Deus, será um dia de salvação. Amós. Amós é o 30º livro da Bíblia. Aqui podemos acompanhar a história do profeta Amós, um pastor que vivia em Tecoa, no sul de Jerusalém, até receber um chamado do Senhor para levar à população de Israel sua palavra e ensinamentos durante o reinado de Jeroboão. O autor deste livro é o próprio Amós. Ao decorrer dos 9 capítulos, vemos as tentativas do profeta em alertar a todos sobre o julgamento e a punição de Deus para aqueles que se voltassem contra ele e continuassem a cometer pecados, como a corrupção, ganância e a adoração a outros deuses. Amós mostra ainda que o Senhor utilizava vários meios de chamar a atenção do povo para o arrependimento e a salvação, como por exemplo, através dos profetas que foram enviados e das guerras enfrentadas pelas nações. Portanto, neste livro conseguimos acompanhar a dedicação do profeta Amós em alertar o povo para que se arrependam dos seus pecados, da adoração a outros deuses e se voltem para o amor e os ensinamentos de Deus e que caso o rejeitem, enfrentarão consequências graves, como a destruição. Mesmo mostrando a todos as consequências que enfrentariam em rejeitar o Senhor, o profeta diz que Deus unirá o povo e restaurará a nação. Recomendo que leia este livro. Se você ler 2 capítulos por dia, você conseguirá ler ele completamente em apenas 5 dias. Obadias. Este é o 31º livro da Bíblia. Neste livro podemos acompanhar a história do profeta Obadias e suas profecias voltadas para o reino de Edom e os edomitas. Os israelitas eram descendentes de Jacó e os edomitas, descendentes do seu irmão Esaú. A autoria do livro é atribuída a Obadias, sendo este o menor livro do Antigo Testamento. Este livro tem apenas um capítulo, e através desse capítulo, podemos compreender que tal divisão entre descendentes gerou desavenças entre os povos. O profeta teve previsões em relação aos edomitas, devido à crueldade com que trataram os outros povos. Quando os israelitas foram levados para o cativeiro na Babilônia, o reino de Edom nada fez para ajudar, e se alegrou com os problemas enfrentados por eles. Obadias profetiza a queda e a completa destruição de Edom, devido à sua arrogância, orgulho e crueldade em relação aos israelitas. Além disso, mostra que após a queda de Edom, Israel será restaurada. Portanto, neste livro podemos compreender as profecias dadas pelo profeta Obadias ao reino de Edom, mostrando a necessidade de termos compaixão e solidariedade com os próximos. Jonas. Jonas é o 32º livro da Bíblia. Neste livro podemos acompanhar a história de Jonas e todas as situações que enfrentou ao inicialmente se recusar a ir para Nínive a pedido do Senhor. A autoria do livro é atribuída a Jonas.
Ao decorrer de 4 capítulos, vemos que Deus escolhe Jonas para que ele vá a Nínive pregar sobre o arrependimento e amor de Deus para a população. Mas Jonas recusa o pedido por temer que o povo o considere como inimigo. Com isso, ele foge em um barco para outra cidade. Mas uma tempestade atinge o barco e Jonas, por ser considerado causador do problema, é jogado ao mar e acaba sendo engolido por um grande peixe. Alguns acreditam que na verdade, esse grande peixe era uma baleia, ficando no ventre do animal por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo, Jonas se arrepende de suas atitudes e de ter recusado o pedido do Senhor e acaba sendo liberado do ventre do animal. Assim, ele decide ir para Nínive e pregar a todos sobre a necessidade do arrependimento e das consequências que o pecado traria para todos. Os ninivitas se arrependem e Deus os livra do castigo que seria dado. Quando Deus perdoou o povo, Jonas não gostou, pois Jonas não queria que Deus os perdoasse. Por isso que ele fugiu dessa missão. Porém, o Senhor foi misericordioso com Jonas quando deu a oportunidade dele mudar de ideia. Portanto, neste livro podemos acompanhar as histórias vivenciadas por Jonas, trazendo como importante lição a segunda chance que Deus concede para aqueles que se arrependerem dos seus pecados, podendo, assim, desfrutar da sua misericórdia e seu amor. Miqueias. Este é o 33º livro da Bíblia. Neste livro podemos acompanhar a história do profeta Miqueias e suas profecias para o povo de Israel e Jerusalém. A autoria do livro é atribuída a Miqueias. Ao decorrer de 7 capítulos, podemos compreender como o profeta leva ao povo a mensagem de arrependimento dos pecados cometidos, mostrando-os as consequências que poderiam sofrer caso não se voltassem para Deus. E que com o arrependimento, Israel e Jerusalém seriam restauradas. O profeta também condena as injustiças sofridas pelos mais pobres, que eram explorados pelos governantes. Miqueias também profetiza acerca da vinda de um governante de Belém, que defenderia e salvaria a nação. Com a mensagem anunciada, o povo de Israel confessa seus pecados, tendo, assim, a libertação e misericórdia do Senhor. Portanto, neste livro podemos acompanhar a dedicação do profeta Miqueias em anunciar a mensagem de arrependimento e restauração para o povo de Israel, mostrando a todos a vinda daquele que governaria para defender a nação. Naum. Naum é o 34º livro da Bíblia. Neste livro podemos acompanhar a história de Naum e suas profecias direcionadas a Nínive, capital da Assíria. Os ninivitas não eram os mesmos que se arrependeram através das profecias de Jonas. Ao decorrer de 3 capítulos, podemos compreender as profecias ditas por Naum. O povo de Nínive teve a chance de se arrepender dos pecados e voltar suas vidas ao Senhor anos antes com a ida do profeta Jonas. Diferente de Jonas, Naum não mais chama o povo para o arrependimento. Ele prega ao povo de Judá, oprimidos pela Assíria, que os assírios serão castigados devido às suas ações. Eles seriam julgados por Deus por voltarem aos pecados, ao uso de violência e adoração a outros deuses. O profeta adverte o povo de Nínive para o julgamento e ira de Deus. Portanto, neste livro vemos a ida do profeta Naum a Nínive com a responsabilidade de alertar ao povo do julgamento de Deus, devido às ações que possuíam. Nínive não seguia mais os caminhos do Senhor. O profeta mostra a todos que as consequências da má conduta de todos seria a destruição. Deus destruiria aqueles que se voltavam contra ele e salvaria os justos. Abacuque. Abacuque é o 35º livro da Bíblia. Neste livro podemos acompanhar a história de Abacuque e da sua conversa com Deus. A autoria do livro é atribuída a Abacuque. Ao decorrer de 3 capítulos, podemos ver as súplicas de Abacuque ao Senhor. Abacuque não compreende o porquê de Judá, local onde vivia, estar sendo destruída pelos inimigos, os babilônios, e suplica a Deus por respostas. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Abacuque 1.
2. Diante da indignação de Abacuque e do seu pedido de ajuda, o Senhor ouve e o lembra de que os seus planos ainda não chegaram ao fim. É preciso ter paciência e fé. Além disso, mostra que traria os babilônios contra o povo de Judá. Mais uma vez Abacuque pede ao Senhor, pois não entendia como uma nação tão violenta poderia ter tanto sucesso e não ser castigada. Deus o lembra de que o sucesso de tais nações era temporário. As nações pecadoras seriam castigadas e as justas teriam a misericórdia dele. Portanto, neste livro podemos ver as súplicas e o diálogo de Abacuque com o Senhor. Além disso, aprendemos uma importante lição. Muitas vezes não compreendemos os planos de Deus para nós, mas só Ele sabe o que é melhor para todos e devemos sempre confiar nele. Sofonias. Este é o 36º livro da Bíblia. Neste livro podemos acompanhar a história do profeta Sofonias e o seu ministério em Judá. A autoria do livro é atribuída a Sofonias. Ao decorrer dos 3 capítulos, vemos as tentativas do profeta em avisar ao povo de Judá e a outros povos sobre a necessidade de se arrependerem e voltarem suas vidas ao Senhor, pois o julgamento estava próximo. Sofonias deixa claro que o Senhor punirá e castigará os pecadores, aqueles que permanecem longe dele, e recompensará e abençoará os justos, aqueles que nele creem. O profeta fala que o dia do julgamento será o dia do Senhor. Deus, mesmo com sua misericórdia, julgaria as nações que não atenderam aos diversos avisos para o arrependimento. Muitas nações ainda não reconheciam que Deus era o único Salvador. Para o profeta, a vinda do Senhor aniquilaria a idolatria cometida pelo povo, advertindo-os sobre os pecados cometidos. Sofonias pede para que todos tenham humildade, pois os humildes, aqueles que mesmo sem riquezas acreditaram no Senhor e na sua justiça, receberiam as bênçãos de Deus. Portanto, neste livro podemos ter conhecimento dos esforços do profeta Sofonias em alertar ao povo de Judá sobre a aproximação do julgamento de Deus e a necessidade do arrependimento. O Senhor, mesmo com seu amor e misericórdia, julgaria aqueles que se voltaram contra ele. Ageu. Ageu é o 37º livro da Bíblia. Neste livro conseguimos acompanhar a história do profeta Ageu. Ele era um profeta que morava em Jerusalém pouco depois de os judeus voltarem do exílio na Babilônia. Acredita-se que ele seja o autor do livro que leva seu nome. Ao decorrer de 2 capítulos, vemos que após saírem do cativeiro na Babilônia e retornarem a Jerusalém, o povo começa a reconstruir a cidade e o templo que haviam sido destruídos. Ao voltarem da Babilônia, todos passam a preocupar-se com suas próprias vidas e casas. Neste período, Zorobabel e Josué não medem esforços para incentivar o povo a unir-se na reconstrução de Jerusalém e do templo. O profeta Ageu também ajuda, falando ao povo que com a reconstrução do templo, Deus passaria a habitar ali, proporcionando união e paz a todos. Ageu decide então motivar o povo a continuar com a obra do templo do Senhor, mostrando-os que deveriam se preocupar e cuidar mais da casa de Deus. Através do profeta, Deus incentivará todos a continuarem com a reconstrução e, assim, o templo é finalizado. Portanto, neste livro conseguimos acompanhar os esforços do profeta Ageu em levar a palavra do Senhor para a população, para que juntos reconstruíssem o templo. Além disso, mostra a todos a importância de colocar o Senhor sempre à frente das nossas vidas e das nossas ações. Zacarias. Este é o 38º livro da Bíblia. Neste livro podemos acompanhar as profecias de Zacarias para o povo de Jerusalém, que ainda trabalhava para reconstruir suas vidas e sua fé após o período de exílio na Babilônia. A autoria do livro é atribuída a Zacarias. Ao decorrer de 14 capítulos, conseguimos observar as mensagens que o Senhor transmitia ao profeta Zacarias através de visões. O povo estava desencorajado e com a fé abalada após a saída do exílio, e o profeta, através das suas mensagens, se dedicou a incentivar o povo para que retomassem a fé em Deus e fossem salvos.
Zacarias mostra que a salvação não está ligada ao modo de vida ou escolhas políticas do povo. O profeta deixa claro que a salvação pode ser obtida por todos, mas nem todos a terão. Serão salvos aqueles que verdadeiramente acreditarem no Senhor. O profeta revela visões sobre a reconstrução de Jerusalém, do templo e também da segunda vinda do Senhor. Além disso, se empenha em mostrar a importância e soberania de Deus, que tudo sabe, vê e tem poder de decisão final sobre tudo. Portanto, neste livro conseguimos acompanhar o empenho do profeta Zacarias em levar a palavra de Deus para a população que havia retornado da Babilônia, lembrando-os da vinda do Senhor e da importância de crer no Senhor para serem salvos. Malaquias. Este é o 39º livro da Bíblia e também o último do Antigo Testamento. Neste livro podemos acompanhar os esforços do profeta Malaquias em levar a palavra do Senhor para os judeus, para que voltassem suas vidas para ele. A autoria do livro é atribuída ao próprio Malaquias. Ao decorrer de 4 capítulos, podemos ver que os judeus já não cumpriam suas obrigações, pois não faziam corretamente os sacrifícios que deveriam fazer a Deus. O pecado tomou conta mais uma vez do povo. Alguns homens estavam sendo infiéis às esposas, a população não dizimava da maneira correta e os sacrifícios estavam sendo feitos de forma errada, com animais doentes, embora a lei exigisse animais saudáveis. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo, ou cego, ou tiver qualquer defeito, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 15:21. Além do povo, o Senhor condena as atitudes tomadas pelos sacerdotes, que também não estavam fazendo os sacrifícios da maneira correta. Os sacerdotes deveriam ser figuras que representassem conhecimento e obediência às leis, mas estavam dando maus exemplos para a população. Apesar dos pecados praticados, Malaquias deixa claro o amor de Deus pelo seu povo, lembrando-os da importância de seguir uma vida nos ensinamentos dele. O profeta também mostra que um mensageiro de Deus viria para preparar o caminho para o Messias. Portanto, neste livro conseguimos compreender a forma como os judeus estavam vivendo, se distanciando de Deus e cumprindo de forma incorreta os seus ensinamentos. Porém, o profeta Malaquias mostra o amor que Deus tem por todos e a importância de honrar ao Senhor.